Ah, não. O que que acontece? Você lembra que a última repetiu, Lídia? Ah, Foi por sim. isso que a gente não gravou. Tá A certo. última a gente Entendi, repetiu, Vanusa. Porque você é tão entendi. importante pra nós que a gente repetiu pra você. Entendeu? Beleza. Tá bom? Mas Tá eu tô certo. gravando aqui Bom, depois, se vocês quiserem assistir de novo também, né? É interessante. E eu vou mandar a apostila. Eu acho que eu não mandei a primeira parte da segunda, não. Mandei? Não. não, só a Vou primeira. mandar as duas together, então. Tá bom? Certo. Então, só recapitulando aí rapidinho. Ah, tem que abrir o meu arquivo aqui também, senão a gente não vai. Hoje eu tô meio atrasado aqui, igual eu tava falando com a Vanusa, correria, correria. Você fez boa viagem? Deu tudo. Cansativa, Lídia, mas foi boa, É. viu? Acho que valeu a pena. Oh, que lá Pô, foi fantástico a aqui, gente encontrar todo mundo lá, né? todo mundo. Muito Foi bom. muito bom. Que Acho o que ano que vem tenha outra. o ano que vem tem outras, mais e mais. Eu Não, a acho, gente eu vai. acho difícil reunir daquele tanto de gente lá, mas tudo bem. Por exemplo, da minha mãe vai fazer, mas eu acho que não Aham. vai todo mundo, até porque a gente não vai fazer uma coisa tão grandiosa. Você viu a situação da minha mãe, né? Então, mas assim, Mas mesmo a tia Alda, eu acho que ela não consegue reunir tudo de novo. Acho que foi bom por causa disso. tá certo. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ok. Então daqui pra frente eu não vou ver mais quem quiser participar. Vocês falam, eu vou chamando vocês. Bom, Tá então certo. a gente vai fazer agora a segunda parte da lição sobre o personagem principal da Bíblia, que é Jesus. E o objetivo continua sendo o mesmo da primeira, na verdade ela vai se completar hoje, né? Que é apresentar, desculpe, né? Biblicamente, então tudo não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu queria que fosse, mas o que está escrito na Bíblia sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. E o final, que é interessante, como nós devemos relacionar. E sempre é o mesmo princípio, né? Eu vou sempre voltar naquele exemplo que fica bacana. A água, ela é importante para a minha vida, mas como usá-la? Mesma coisa aqui, Jesus Cristo, a gente já entendeu que ele é o caminho que nos leva a Deus. Mas como devemos relacionar com isso? Será que é só acreditar? Será que é só falar? Como vai ser? Então a gente vai usar a palavra para nos esclarecer isso. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida da outra lição que vocês meditaram aí durante a semana e querem perguntar? De repente agora é o momento, né, para a gente fechar aquela parte. Só recapitulando, a gente falou sobre o Jesus homem, né? Do nascimento até não chegamos a ver a morte, mas até a missão que ele veio cumprir, né? Que seria reatar o relacionamento perdido lá com Adão. A gente leu aquele texto lá que repetia várias vezes, ó, por ofensa de um só também trouxe a vida. A gente falou o que é o evangelho, né? O que é realmente deve se pregar, que é a questão da condenação que já veio para quando a gente nasce, com aquele todos com asterisco, lembra que a gente explicou? E depois Jesus veio e deu oportunidade para todo mundo, né? Então só Jesus pode nos salvar. Basicamente foi isso o resumo. Acho que tem até um texto aqui. Mas tem alguém que vocês querem perguntar alguma coisa? Não. Pra mim Tranquilo? tudo bem. Vanusa? Tudo certo. Não? Tudo bem, tudo Beleza? bem. Então com o livro texto em mãos aí? Sim. Ok, então eu vou ler a apostila aqui, depois vocês vão ter acesso a ela. Então, de forma bem sucinta, na primeira parte dessa lição, estou achando as letras embaralhadas porque eu não pus o óculos, vou pôr agora. Aprendemos que Jesus é eterno. Se a gente tinha até comentado lá na primeira lição mesmo, falando da Bíblia, que a Bíblia é a história dele, estava desde o princípio, depois veio como homem encarnado e estará no final também quando a gente vai falar sobre isso, né, a volta de Jesus, quando ele vai vir buscar os seus. Então ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem a mesma essência, mas cada um tem uma função. O Pai nos ama e nos amou de tal forma que deu o Filho que nos salva, e o Espírito Santo é que vai nos guiar, ok? Então ele habitou entre nós como homem, sem ter cometido nenhum pecado, e tendo como missão principal trazer a salvação para todos os homens, porque Deus amou o mundo, só que nem todos vão estar aceitando dessa forma, ou entendendo e se entregando a esse amor maravilhoso, né? E uma vez que todos, com asterisco, já foi explicada a questão da pessoa que não tem entendimento, a questão da criança, nascem condenados por causa do pecado, lá do Adão, que foi o pecado original, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse foi um resumo. Nessa segunda parte, estudaremos sobre a morte de Jesus, que muitas vezes não é pregado nas igrejas, não se dá a ênfase necessária, a sua ressurreição e a promessa de sua volta. Também aprenderemos sobre, eu creio que a parte final é mais importante, como nos relacionar com ele, né? Com Jesus, qual tipo de relacionamento nós devemos ter.
Então, as minhas leitoras aí, preparem-se. Deuteronômio, Antigo Testamento. Vamos por ordem de alfabético. A Lídia primeiro, depois a Vanessa. Isso. Você ainda não comprou a Bíblia boa não, né, Lídia? 279. Não, mas eu vou comprar. Vamos nessa aí, tranquilo. 279. Agora não cai mais nessa pegadinha não. Não é 279 não, Lídia, é 21. Você tá olhando a página. Lá nos abre também, porque aí a gente compara as versões. Beleza? Tá certo. E qual que é o versículo? Vamos ler 2 versículos, o 22 e o 23. Lembrando que o objetivo aqui é falar sobre a morte, ressurreição e a volta. Então vamos falar sobre, primeiro, a morte. Na verdade, essas primeiras leituras vão falar do porquê que ele foi crucificado, porquê que ele deveria ter uma morte na cruz, né? Então, Deuteronômio 21 é Antigo Testamento, é lei, mas tem princípios, né? Lembra que Jesus não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Então, ele cumpriu até na morte. Deuteronômio 21, você vai ler o 22 e o 23, os versículos. Lídia, por favor. O 22 e o 23. Isso. Correto? Correto. Se você vir a ovelha ou o touro do seu irmão não, andando... eu acho que você está no lugar errado, Lídia. Ou eu indiquei errado. Eu vou abrir aí. Vanu, você abriu aí? Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 21. Capítulo 21. Você está falando de touro aí, não tem nada a ver com touro, não. Se alguém for encontrado morto... Isso, aí sim. É isso. Versículo 22 e 23. Tá. Se alguém for encontrado morto em algum campo da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como propriedade e o não se souber quem o matou, seus anciões... Eu acho que você está no lugar errado de novo. Porque tá no lugar errado. Aí, mas não é aí, não. Mas não é no 21? É no capítulo 21. Então, é lá que eu tô. 20, peraí, capítulo 21. Deuteronômio, não é? Nome. Deuteronômio. Nossa, que nome diferente. Eu não conhecia, não. Mas não é versículo 1, capítulo 21, não? Não. Capítulo 21, você está lendo o versículo 1, é o versículo 22. No 21, o 22. Isso, é porque é confusão de números. Sim. Isso, 21. Capítulo 21, versículo 22. Isso, e o 23. Se um homem cometer um pecado que mereça a sentença de morte e for morto, e você o pendurar no madeiro, seu cadáver não deve ficar a noite toda no madeiro. Você deve se certificar de enterrá-lo naquele dia, pois quem é pendurado no madeiro e é amaldiçoado por Deus, você não deve tornar impura a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Vanusa, lê a sua versão. Tá. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então a lei que foi dada por Deus a Moisés, ela estabeleceu que aquele que for digno de morte, lembra da condenação lá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Então Jesus deveria morrer. E aqui está falando a forma de morte, porque Jesus se fez maldito por nós. Então no meio do 23, aqui na minha versão, que parece com a da Vanúzia, da Lídia fala de amaldiçoado, é a mesma coisa. Portanto, que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então essa é a razão porque Jesus teve que morrer na cruz. Já tinha ouvido essa explicação? Não. Está na Bíblia. Vamos confirmar lá em Gálatas, porque muita gente pensa assim, não, isso é Antigo Testamento. Então alguém a Vanusa vai abrir lá em Gálatas, Novo Testamento, é a carta que Paulo escreveu para o pessoal que morava na Galácia, capítulo 3, a Lídia pode abrir também para conferir a versão.
só o verso 13. Peraí. Porque a gente pensa assim, a morte em cruz, ela é cruel? É. Mas imagina, você morrer queimado, apedrejado, também é muito cruel. Mas Jesus tinha que morrer na cruz por causa dessa lei que existia no Antigo Testamento. Porque quem morre na cruz é maldito de Deus. Ele deveria ser amaldiçoado em nosso lugar. E Gálatas 3, verso 13. Só o 13. 1609. Peraí só um pouquinho, Vanusa, que eu não vou ler aqui. 1603. Verso? Só o 13. Deixa eu só a Lídia achar aí para ela acompanhar. Já achei. É o 13? Só o verso 13. Pronto? Vai, vamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu fico maravilhado, a gente vai ver outros textos hoje. O próprio Paulo, quando for falar de um princípio, ele vai falar assim, como está escrito. Porque então a importância do Antigo Testamento. O próprio Jesus usou muito isso quando ele ia na sinagoga pregar. Ele falava assim, está escrito assim. Quando ele resistiu à tentação de Satanás, ele falou, está escrito. Então, quem somos nós para não usar a palavra? Por isso que a gente precisa conhecer o Antigo Testamento também, porque os princípios estão lá. Então, nesses três textos, temos a explicação do porquê Jesus morreu na cruz, cumprindo a lei da antiga aliança e se fazendo culpado pelos nossos pecados. Entre parênteses, maldito, mesmo sem merecermos. Isso é graça que estabelece a nova aliança, alcançada aonde? Na morte de Cristo. Lídia? Sim. Vamos lá para Mateus? Sim. Mateus é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. 42. Capítulo 26, Vanusa também pode abrir na versão dela aí, só o verso 39. Eu estou esquecendo de projetar aqui os versículos. Estou perdendo. Tá ficando mais difícil, porque você dá uma olhadinha desculpa, ali. Agora eu olhei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Que a gente acabou de ler, ó. Tá vendo, ó? Vamos até enquanto você acha aí, Lídia. Quanto também alguém for houver pecado digno de morte, for morto, pendurados no madeiro, por Deuteronômios, né? Maldito de Deus, né? E aqui tem o Gálatas que a Vanusa leu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Desculpa a minha falha aí, tá? E agora o Mateus é o... Aqui, ó, vai aparecer também. 26, 39. Ajuda também, né? Ajuda, mãe. Tá. Vocês estão no notebook, é mais fácil. O celular é pequenininho. Certo. Posso ler? Pode. Achou, Vanusa? 181. Peraí, 26, 39. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ué, por que chega aqui 1161? Aí entra Novo Testamento. Isso, aí Mateus. É o primeiro Mateus livro. é o novo. 26. Isso. 26, beleza. Pode ler, Lídia. Só o 39. Pode ir, Vanusa. Pode ler. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou com o rosto da terra e orou. Meu Pai, se for possível, deixa que este cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Vou dar o contexto aqui para a gente não ficar lendo o texto todo, mas aqui o título é Jesus no Getsêmani. A gente já explicou a questão do texto, né? Mas aí é isso mesmo, ele está lá momentos antes de ser preso. Então ele estava no momento que ele estava orando a Deus, né? E aí a Lídia leu, a Vanusa ainda não achou, que eu estou vendo as pagininhas virar aí. Não, agora eu achei. Então, a versão da Vanusa deve estar parecida com a minha. Adiantando-se um pouco, prostrou-se, vou mostrar aqui, né? Olha lá, ó. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, está falando com Deus, ó, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos segurar aí e vamos entender o que é esse cálice. Vamos abrir lá em Salmos.
Salmo 75, só um verso também. 8. Aqui, ó, fica mais fácil, né? Agora é Vanusa. Salmo você só volta 2 aí, né? Porque vai voltar... Não, 3. Malaquias, Provérbios... Não, tá no meio da Bíblia, né? Volta mais. Tá no meio. Salmos 76. 75, verso 8. Nossa, é grande, né? O Salmo. Salmos são 150. Salmo é o maior livro que tem na Bíblia. Você sabia que a maioria aí são cânticos, Lídia? É. São músicas. Na verdade, são músicas, são orações em formas de música. Então, uma leitura recomendável para quem está começando e quer começar a ler a Bíblia é Provérbios, que são orientações, e os Salmos, que você pode fazer como oração. Eu acho lindo esses salmos todos. Todos são maravilhosos. Achou, Vanusa? 75, Sim, achei. verso 8. Achou também, Lídia? Sim. Então leia o 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra absorverão e beberão. Só 8? Só o 8. Vamos Só lá. 8. Então, Mateus lá, Jesus falou desse cálice, ó. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí nós perguntamos, o que será esse cálice? É coisa misteriosa. Aí lá em Salmo, que é Antigo Testamento, por isso que a Bíblia é completa e ela não se contradiz, está falando do cálice de novo. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Sua versão está parecida, né, Lídia? Não tem nada diferente não, né? Tá bem diferente. Depois você vai ler para nós. Dele dá a beber soverno até as escórias. Eu cheguei a ver uma versão aqui, quando eu estava estudando um tempo atrás, preparando essa lição, fala até de fezes, lá, o negócio é ruim mesmo. Todos quem? Os ímpios. Quem são os ímpios? Os maus. Os maus, aqueles que não querem Deus, aqueles que rejeitam Deus, aqueles que não aceitam Jesus. Então, para quem que esse cálice que Jesus está pedindo para não ser para ele? É o cálice da ira de Deus. Eu não quis colocar outros versículos, tem versículos em Apocalipse, mas aí falam de temas mais complexos. Eu falei assim, ó, não vamos entrar muito em detalhes, mas é o cálice da ira de Deus. Lê a sua versão para nós, Lídia, por favor. Porque na mão do Senhor há um cálice, o vinho está espumando e é forte. Ele certamente o derramará, e todos os maus da terra o beberão até a última gota. A sua versão ficou até mais simples, né? Porque você substituiu o ímpios, né? Que a gente tem essa confusão. Quem que é o ímpio? São os maus. Os maus são aqueles que, na verdade todos são maus, né? Nós aprendemos sobre isso também. É só Deus que é bom. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, que é o caminho para nos levar a Deus, nós não somos considerados mais ímpios. Então nós somos justificados por Jesus. Então esse cálice é o cálice para aquele que vai ser derramado para os ímpios, ok? E aí vamos ler lá em João 3,36, para a gente finalizar e eu ler o que está na apostila. Então Jesus, ó, ele estava lá no Getsêmani, antes de ser preso, ele pediu, ó, Pai, se for possível, que eu não beba o seu cálice da sua ira, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Agora João 3,36. Agora é a Lídia, né? Porque ela só releu o que a Vanusa tinha lido. Agora é João, não é 1 João, nem 2 João, nem 3. É Evangelho de João. Depois de Lucas. Mais pro meio da Bíblia. João mesmo. 1468. Que é o 3,36. O famoso é o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo e tal, de tal maneira. Agora no João 3, nas 36. Achei aqui. Achou, Vanusa? Ah, não, achei também. Então vamos lá. A Lídia lê e a Vanusa confere se está alguma coisa muito diferente. Quem exerce fé no Filho tem vida eterna. Quem desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então eu falei aqui,
esse cálice é o cálice da ira de Deus. Por que permanece? Aí tudo tem a ver com o que a gente já aprendeu. Porque nós já nascemos com um problema. Então, se você tem um problema e não retirar, ele vai permanecer. Por isso que a Bíblia é muito tranquila de usar a palavra permanece. Então, não é pelo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Não adianta eu fazer coisas boas. Se eu não tiver a decisão, através da fé em Jesus Cristo, eu vou permanecer com a ira de Deus. É o que está escrito aí. A sua versão está parecida com a minha, né, Vanusa? Igualzinho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, então ele não quer saber. Ele está rebelde. Não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira, que vem do cálice, é o cálice da ira de Deus. Então, vou ler o textinho aqui da apostila. Jesus era o quê? Homem. E como tal, qual que era a vontade dele? Não morrer na cruz. Está escrito aqui, ó. Meu Pai, se possível, está falando a vontade dele. Passa de mim esse caso. Eu não quero morrer na cruz pela humanidade. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que exemplo que ele está nos mostrando lá da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Então aqui é mais uma prova que eu sempre venho bater nessa tecla. O Jesus que nos salvou é o homem. Ele não era Deus. Porque ele não poderia manifestar uma coisa. Eu não quero ir para a cruz. Ele manifestou que o meu desejo não é ir como homem. Mas eu vou fazer a tua vontade. Isso é obediência. Então, entretanto, ele, em obediência, cumpriu não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Assim, Cristo recebeu sobre ele os pecados de toda a humanidade, cumprindo a justiça de Deus. Então, muita gente prega aí, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, se está escrito aqui no João 36, ó, que quem se manter rebelde contra o Filho, ou seja, não aceitar Jesus, né, que é o único caminho, permanece a ira de Deus sobre ele, e vai derramar o cálice da ira de Deus, e ele vai ter problemas seríssimos aí. Certo? Correto. Então vamos ver agora o momento da morte. Isso aqui foi antes, tá, gente? O Getsêmani, lá em Mateus, ele estava lá na última oração, depois logo ele foi preso, aí ele foi para ser crucificado. Agora vamos ver a parte da morte de Jesus. Tem coisas muito importantes aqui também, reveladas pela palavra. Vamos abrir lá em... Agora é a Lídia. Ou é... Ah, não, é a Vanusa, né? Não sei, já perdi a ordem agora. Eu acho que é a Vanusa. Mateus 27, verso 46. Tá. 13h46. Qual que é? 27h46. Olha aí, só um pouquinho. Deu uma enrolada aqui. Esperaremos. Não infarta aí, agora mesmo. Não segui 7. O que é, gente? Você, agora mesmo dá um infarto aí. Eu? Demora. Ele elogiou as alunas, Mas, viu? Você não me conhece, não. Eu sou o cara mais manso do mundo, mais tranquilo. É mesmo. Achei. 27h46. Pra morrer de infarto, vai demorar uns 5 dias pra morrer. Eu vou devagarzinho. Tá amarrado, não quer morrer de infarto. Nossa Senhora, 27, tá lá no final. Só o verso 46. A Lídia já achou, né? Já. Já? Uhum. E as páginas continuam a ser viradas. Nossa, gente, eu perdi aqui, meu Deus. Tô em Lucas, que difícil. É antes. 46. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Já tô nele aqui, é porque tá, tá. 27, 46 aqui. Não sei o que eu fiz aqui, não. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama Sabactani. É isso mesmo. Por que me desamparastes? Que quer dizer, na minha está escrito, o que quer dizer que cortou a sua fala aí. Lê de novo, Anúncio, por favor. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Pergunta para vocês: Jesus mentiu em algum momento?
Não. Então, se ele está perguntando, Deus meu, está falando com o Pai, porque me desamparasse, quer dizer que naquele momento Deus o desamparou. Senão ele mentiu, certo? Então vamos segurar aí. Então é a fala de Jesus lá na cruz. Isso aqui ele já está na cruz, tá, gente? Está próximo da morte dele. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso aqui é a linguagem hebraica, tá? Preciso colocar na Bíblia. O que quer dizer, ele traduziu para nós entendermos. Deus meu, por que me desamparaste? Vamos segurar aí. Isaías, Antigo Testamento, Lídia. Isaías, acho que eu já comentei isso com vocês. Ele é um livro que tem a parte inicial. Ele é do Antigo Testamento, mas a parte inicial ele fala da história do povo de Deus, e a partir do meio dele ele vem falando das profecias de Jesus. Então ele é um livro maravilhoso. Depois vocês vão ler ele na íntegra, mas vamos ler lá o Isaías 53. É um profeta do Antigo Testamento. Versos 5 e 6. Tanto é que na semana passada eu falei de Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. É uma profecia que está lá em Isaías. Está falando de quem? De Maria e do nascimento de Jesus. Então ele tem a parte profética. Isaías 53 é a parte que fala da morte de Jesus. Então vamos ler o versículo 5. Desculpa, Lídia, agora apareceu. O 6 e o 10. Isaías 53. Depois eu aconselho vocês a ler o 53 inteiro, mas aqui nós vamos focar nesses 3 versículos aqui. O 5, o 6 e o 10. Cinco, 6 e 10. Achei aqui. Achou, Vanusa? Sim, a Léia tinha grifado aqui. Vários. Esse versículo aí, esse livro... só abrindo um parênteses aqui. Esse é chamado livro proibido para os judeus. Porque os judeus não aceitam que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Então aí está falando exatamente isso. A Lídia vai ler. Então eles não leem esse livro. É proibido para eles lerem esse livro aí. Qual que é o motivo? Porque vai desmentir tudo que eles creem. Porque eles creem que Jesus não era o Filho de Deus, que ele ainda vai vir. Entendeu? Então eles não acreditam em Jesus. Então vamos ler aí. 53, o 5, o 6 e o 10. Lídia. No entanto, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz. E por causa das suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. O Senhor fez com que os erros de todos nos recaíssem sobre ele. Agora o 10. Agora só o 10. Depois vocês leem todos, viu? Mas foi da vontade do Senhor esmagá-lo, ele o deixou adoecer. Se tu apresentares a vida dele como oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele será realizado o que agrada ao Senhor. Esse versículo, para mim, ele é maravilhoso. Ele é terrível, mas ele é maravilhoso. Eu vou ler a minha versão, que deve ser a mesma da Vanusa. Eu estou falando do final aqui, mas vamos ler todo o texto, então, para a gente entender. Então, repetindo. 5 e 6. Mas ele, quem? Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões. Lembra? Ele se tornou maldição por nós. Moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades é aquele pecado que tornou comum. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Por quê? Porque foi castigado para nos trazer a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados ou curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, que não têm pastor, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Agora é o top aqui, é o terror que é realmente maravilhoso. Todavia, ao Senhor, a Deus, agradou moê-lo. Deus se agradou de esmagar Jesus. Como assim? O filho dele era o único caminho para ele salvar toda a humanidade. Nossa. Isso aqui é tremendo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Muito forte. Eles falam assim, ó. Quando você se converteu? Eu fui batizado em 98, antes de eu casar.
essa pregação desse texto aí especificamente, eu deve ter visto ela há 2 anos, 3 anos atrás. Então o povo não prega sobre isso. Eles pregam sobre curas, milagres, sabe? Mas o que é importante é isso aqui, ó. A Deus agradou o moê-lo, porque só assim nós temos a redenção dos pecados. Aqui, ó, quando ele der ele a sua alma como oferta pelo pecado da humanidade, verá a sua posteridade, na leitura aí que foi feita, eu acho que foi a Lídia, né? Sua descendência, né? O que vem depois, somos nós somos filhos a partir da adoção, porque nós aceitamos Jesus, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, qual que é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Salva. Isso aqui é maravilhoso demais. Então eu vou ler o texto da apostilinha aqui, ó. Me empolguei que eu me perdi, achei. Naquele instante, quando Jesus recebeu os pecados de toda a humanidade, presta atenção, aqui, ó, vamos explicar o contexto de todos aqui. Na verdade, está faltando um Isaías, eu empolguei aqui, eu fiquei emocionado. Vanusa, antes da gente completar os três textos, passa um pouquinho para frente, Isaías 59, só o verso 2. Qual verso? Só o 2. Só o 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então presta atenção. O texto está aqui. Você chegou a abrir? Não, né, Liz? Foi muito rápido. Não, foi. Você quer ir para lá? Você foi muito rápida. Foi. Eu estava empolgado com Deus agradou moê-lo, cara. Isso aqui para mim é maravilhoso. Terrível, mas maravilhoso. Por que moê-lo, hein? É tão forte. Esmagá-lo, né? Tem umas versões que falam esmagá-lo. Né? Pois é, mas é forte. É muito forte, é pra gente entender, né? Que ali foi realmente pesado. Isso aqui serve pra quem? Sabe pra quem? Pra quem não libera perdão, gente. Você tem alguma coisa que alguém pode fazer pra você que pode ser pior do que o próprio Deus te esmagando? Você tá entendendo? Para então, salvar a humanidade? Salvar, você não merecia, a gente não merecia nada. Não, aí, e ele fez isso com o filho, né? Uma pessoa vem e fala mal de você, ou faz alguma coisa errada, você fala, eu não perdoo, eu não... Cara, o que Deus fez com Jesus para salvar você, cara? Você não aceita esse perdão, não? É muito forte, é muito forte. Achou aí, Lídia? Fez com o filho, né? Com o próprio filho que não merecia nada. Então, que aí que é muito forte. Gente, vai lá. Isaías 59, 2. Já tá aqui. Pode ler. Não foram os seus próprios erros que o separaram do seu Deus. Os seus pecados fizeram com que ele escondesse de você a sua face, e ele se recusa a ouvi-los. Eu acho até bacana essa versão aí, que aqui fala assim, ó, mas as vossas iniquidades. Iniquidades não é o pecado que a gente comete, porque senão a gente estava perdido, né? A gente estava como iníquo. Mas é o que? Aquele pecado virou comum. E quando ele vai completar no da Lídia, fala dos pecados, ó, mas os vossos pecados aí fica praticamente igual, encobre o seu rosto. Então vamos entender, porque Jesus, quando foi ali para morrer, ó, por volta da hora 9, clamou Jesus, Mateus lá, ó, por que me abandonaste? Tá claro aqui, ó, Deus não mistura com o pecado. Como ele estava recebendo o pecado da humanidade inteira, Deus tinha que estar fora. Então não tinha que estar junto, Deus não mistura com o pecado. Então foi necessário para o Senhor estar fora, que ele ia virar ali o maior pecador do universo, e a ira de Deus vinha sobre ele ali, ó. Para quê? Para que não viesse sobre nós. Maravilhoso demais. Então vou ler o texto. Então naquele instante, isso aqui é a morte de Jesus, no momento que ele morreu. Quando Jesus recebeu os pecados de toda a humanidade, Deus teve que abandonar ou desamparar Jesus, pois onde há pecado, Deus não pode estar. Aqui, ó, tá aqui, ó, faz separação. Tá tudo na palavra, gente, é tudo tão simples. O mais impressionante, que é quando eu fiquei empolgado aqui, ó, que está escrito que derramar a sua ira sobre o seu filho agradou a Deus, pois só assim ele poderia manifestar o quanto ele nos ama e realizar seu desejo de salvar a todos, cumprindo a sua justiça. Isso aqui é maravilhoso. Colossenses, Novo Testamento, lá para frente, eu creio que agora é a Lídia. Pode abrir também, Vanusa, Colossenses. 16:30. Tá, vou passar aqui que agora a gente vai falar sobre... continua falando da morte, vai falar por que ele morreu, né?
Vai reforçar o que a gente já entendeu aí. Que depois vai falar da ressurreição e a volta. Estamos caminhando para a metade. O meu está lá na frente. Tessalonicenses. É depois. Ou antes. Vocês estão pertinho aí. Lembra que eu falei? Filipenses, Tessalonicenses, Colossenses. Está tudo próximo. Colossenses, está Isso. aqui. Colossenses. Capítulo 2, 13 e 14. 2, 13 e 14. Além disso, embora seja... Achou aí, Vanusa? Já sei. Tá. Além disso, embora vocês estivessem mortos por causa das suas falhas e do estado incircunciso da sua carne, Deus lhes deu vida junto com ele. Ele nos perdoou bondosamente todas as más falhas e apagou o documento manuscrito que consistia em decretos e estava em oposição a nós. Ele o removeu pregando-o na estaca. Que é a cruz, né? Lê a sua versão, Vanusa. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da carne... Vou abrir um parênteses aí, só para falar da incircuncisão. Lembra lá na antiga aliança? Lembra que Jesus foi circuncidado? Sim. Estava cumprindo a antiga aliança. Então aqui ele está fazendo uma referência lá para a lei. Ó. Na circuncisão da vossa carne. Então nós não éramos da aliança. Nós estávamos no pecado. Pode continuar, Vanessa. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-os na cruz. Então, aonde que Jesus nos salvou? No nascimento? Nos milagres? Na vida? Nos ensinamentos? Não, na cruz. Na cruz. Na cruz. Então Jesus viveu uma vida santa, ensinando sobre o reino de Deus, fazendo milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Mas tudo que Jesus fez, Eliseu fez também, ressuscitou viúva, fez multiplicar pão. Josué abriu o mar de Jordão para o povo passar. Então o segredo não é isso. O segredo é o quê? Não há dúvida nenhuma que devemos seguir o exemplo dos ensinamentos de Jesus. Entretanto, se a gente simplesmente seguir Jesus só tentando imitá-lo, não vamos ter a garantia da salvação se a gente não entender o quê? Que a obra redentora de Cristo foi feita na cruz. Ok? Ok. Agora é a Vanusa, João 19:30. João 14, meu. Então Jesus, ali quando ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Foi um pouquinho antes da morte. Agora vamos ver na morte. Ele falou outra palavra muito importante também. Qual que é o... É o 30. 19. Só o 30. Versículo? 30. 30. João 19. 19, 30. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Aí foi a morte. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Olha que bacana. A sua está parecida, Lídia? Tá. No manuscrito original da palavra, está escrito, na verdade, não é está acostumado. Está escrito assim, ó, está consumado. Está escrito tetelestai, que é uma expressão grega. Olha que interessante. Na época de Cristo, recibos de impostos em papiro, que era o papel da época, foram encontrados com essa palavra. Sabe o que significa? Está pago, está liquidado. É como se a gente pegasse a nota promissória e rasgasse. Oh. Portanto, através de sua morte, houve a propiciação, substituição e pagamento da dívida que havia sobre todos os homens. E todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo,
alcançam o perdão de Deus. Então aquela história, ele pagou por todo mundo? Sim, porque Deus amou o mundo. Mas ele colocou uma condição lá na cláusula, né? Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tá paga a dívida para todo mundo, mas nem todo mundo vai receber essa graça, porque depende da nossa fé. Então vamos para a ressurreição, né? Por que a gente acredita que Jesus ressuscitou? Porque o padre falou, porque o pastor falou? Não, porque está escrito na Bíblia. Vamos ver lá? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios? 1 Coríntios. São 2 cartas para Coríntios. 27. Esse não é o Corinthians time, não, viu, Lídia? Você torce pro Corinthians? Eu não. Ah, Luciene torce. Ela falou que passou para torcer pro São Paulo só para me agradar. Eu não sei que ela é corintiana. 1 Coríntios, né? 15, 3. 3 e 4. Nossa! Vanusa não Corta aí, Vanusa. Tô com você. Tamo junto. Tô igual eu, né? 15 e 3. Oh, vai rasgar. Isso que eu ia falar, cuidado pra não rasgar. A palavra de Deus é preciosa, hein? Não vai rasgar a palavra. 15, 3, 4. Tá certo. Eu achei aqui, tá? Posso ler? Achou, Vanusa? Achei. Então vamos lá, Lídia. Pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti estava aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi levantado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Lembra que eu falei de ele citar sempre as Escrituras? É maravilhoso demais. Então, tudo está escrito desde o início lá. Ó. Tem profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição. E ele está falando exatamente sobre isso. Ó, que ele foi morto e depois de 3 dias, aí a sua versão está levantou. Na da Vanusa ele ressuscitou, né, Vanusa? É. Agora abre lá em Atos, Vanusa, 1:3. Atos 15:05. Atos 1, capítulo 1, eu esqueci de colocar de novo aqui. Ó. Vamos lá. Nós já lemos esse aqui, agora vamos lá para Atos 1, só o verso 3. 3. Uhum. Aos quais também... Aqui? Isso, pode ir. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. De acordo com o reino de Deus. Eu vou fazer uma sugestão. Depois, na hora que vocês pegarem a apostila, vocês vão, a hora que tem, por exemplo, Atos 1:3, né? Aos quais, aí fica meio sem sentido. Então, a hora que vocês forem fazer a releitura ou reestudar, vocês façam a leitura de versículos anteriores, né? Por exemplo, Atos 1, você vai começar no 1, no 2 e no 3. Pra você ter um entendimento de qual é o contexto, tá bom? Mas o importante é que falou que ele voltou e ficou 40 dias, né? Agora vamos lá, Lídia. João, volta um pouquinho, é um livro antes de Atos, João 21, é o último capítulo de João. Aí Jesus já tinha ressuscitado e tinha encontrado com os discípulos, com os apóstolos. Agora é João que vai falar sobre esse ponto aí, que Jesus estava para ser assunto ao céu. João 21, desculpa, não apareceu aqui, ó, tá lá. 24 e 25. João 21, 24 e 25. Isso aí também é maravilhoso demais. Fala. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe ainda, então, por que você batiza? Não, e você está no lugar errado. É João, capítulo 21. Ah, tá. Não, tá tudo errado. Desculpa. João 21, 24. Isso. 24 e 25. Os 2 últimos versículos do livro de João. Tá. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu essas coisas. E nós sabemos que o testamento dele é verdadeiro. De fato,
há também muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas em todos os detalhes, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos de tanta coisa, né? Gente, vocês têm noção do que ele está falando aqui? Ele está falando que está dando testemunho dele, ó, esse é o discípulo João que dá testemunho dessas coisas que escreveu, ele escreveu o livro de João, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Olha que interessante a parte do 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Então, se todas elas fossem escritas ou relatadas, uma por uma, creio que no mundo inteiro Não caberiam não é que é. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros. Então, ele fez coisa demais. Ah, Tauler, por que não foi colocado tudo? Porque o que importa é a cruz. Deus não ia dar enfoque em coisas que não são tão importantes. Ah, Tauler, é importante, né, fazer milagre? É, milagres, sinais, maravilhas, multiplicar pão. Se eu acreditar só nisso, eu não estou salvo. Eu tenho que acreditar na cruz. A cruz é que nos salva. Não existe evangelho sem cruz. Está na palavra. Então a história de Jesus não termina na cruz. Deus ressuscitou o seu filho e após permanecer na terra, aqui está escrito, 40 dias, não estou inventando não, foi assunto aos céus. E os feitos de Jesus, homem, aqui na terra foram incontáveis, na maioria não foi registrada. Entretanto, seu maior feito foi se entregar e morrer na cruz, em obediência a Deus, recebendo por esse ato, uma vez que ele não merecia, a ressurreição, prometida para todos que verdadeiramente o recebem como Senhor. Então, por que Deus foi capaz de ressuscitar Jesus, se ele se tornou pecador? Porque, na verdade, ele estava ali substituindo os pecadores. Ele nunca pecou. Se ele tivesse pecado, ele ia morrer e continuar morto, porque o salário do pecado era a morte. Então, Deus só pôde o ressuscitar porque ele mesmo não pecou. Olha, interessante. Maravilhoso demais. E mostrar para as outras pessoas também, né? Sim. Que ele ressuscitou e está ao lado do Pai. Isso, e onde intercede por nós, né? Ele é o mediador, continua intercedendo. E agora, essa é outra lição, mas eu vou dar um spoiler maravilhoso. Ele vem morar dentro da gente, através do Espírito Santo. Meu Amém. Deus, é demais. João 14, 2, 6. De 2 a 6. Eu não lembro quem que é a leitora da vez. Sou eu. Então, a Lídia. João 14. Do verso 2 ao 6. Agora vamos falar da volta dele, né? Da promessa da volta. Por que é uma promessa? Porque ele não voltou ainda, né? Se ele tivesse voltado e a gente tivesse aqui estudando, nós estávamos ferrados, porque nós ficamos para trás. Uhum. Então nós estamos crendo que ele não voltou ainda, né? Pode ler? Pode. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, você leu o 2 e o 6, né? Mas poderia ler todos, mas tudo bem. Pegou só o enfoque. Até vou mudar, deixar só o 2 e o 6. Então, no 2 ele fala de uma casa do Pai, que ele vai para preparar... não, você vai ter que ler o 3 e o 4, que aí ele promete a volta. Lê tudo de novo. Vamos ler o contexto inteiro. Do 2 ao 6. Tá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Também depois que eu fosse embora e lhes preparar um lugar, virei novamente e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Esse versículo já repetiu noutra lição. Eu sou o caminho, não é um caminho, né? Já viu aquela frase clássica? Todos os caminhos levam a Deus? Essa frase não tem sentido bíblico. Se ele é o caminho, é só ele, né? Não tem outro caminho. Então disse-lhe Tomé, nós não sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, ó. Vou preparar lugar, voltarei. Então ele faz uma promessa de voltar. Esse texto aqui, ó, Jesus não tinha ressuscitado, não tinha nem morrido. Ele estava despedindo dos discípulos, explicando a missão dele e já prometendo que iria voltar. Agora a Vanusa vai abrir lá em Romanos 10. Não, peraí, agora eu me perdi aqui. 1 Tessalonicenses. Lembra que tinha aberto lá em Colossenses? Está lá perto, Vanusa. Tessalonicenses 16:35. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Cadê o número? Cadê o número, professor? Qual versículo? Desculpa, professor falando. 16 e 17. 16 e 17. Pronto. Pode puxar a orelha do professor também, tá? Pode. Tudo Pode sim. Pode. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Já ouviram alguma coisa falar sobre arrebatamento da igreja, filme que fala sobre isso? Eles baseiam nesse versículo aí, ó, que as pessoas vão ser arrebatadas sem morrer e vão subir com Cristo. Eu tenho um entendimento que por conta dos sinais que a Bíblia fala que vai acontecer, nós não vamos ver isso. Nós, que eu falo, eu, você, a Vanusa, essa geração vai morrer, entendeu? Mas vai vir uma geração futura, de repente a Valentina, a Letícia, a Isabela, entendeu? Que vão presenciar isso aí. Mas eu tenho o entendimento que nós vamos morrer. Nós vamos encontrar com Cristo na morte. Agora as pessoas, como foi lido pela Vanusa, vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Mas nós, os vivos, né? Tá falando de quem ficaram, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então não vão experimentar a morte. E vão com eles. Então, quem morreu vai ressuscitar. Aí pergunta, em qual corpo? Um corpo glorificado. Porque, por exemplo, quem morreu num acidente, queimou o corpo, não vai ser aquele corpo, ele foi destruído. Então vai ser um corpo glorificado. Porque lá no céu não vão ter corpo igual aos nossos, igual nós temos aqui. Juntamente com eles, entrem em nuvens para o encontro com o Senhor. Então também fala sobre a volta de Cristo, né? Quando fala no soar da trombeta, né? Aqui na minha versão está falando, ressoar da trombeta. Aquele final do Apocalipse, quando soar a trombeta vai vir o final dos tempos, né? E a terra vai ser destruída sim, porque ela foi amaldiçoada lá no início. Tem uma lição que fala sobre isso também. Então Jesus não veio salvar a terra, ele veio salvar os homens. Ele não veio salvar animais, viu, gente? Para quem gosta de animal aí, tem uma notícia triste. Então, isso eu não entendo. No céu não vai ter animal. No céu não vai ter animal. Animal não tem espírito. Deus é espírito. Animal tem alma, porque ele sente, né? Ele chora. Eu sei que a Lídia é muito ligada a cavalo, eu também gosto muito de cachorro. Eu acho que a Vanusa tem cachorrinho também. Curte enquanto estiver aqui, mas lá não vai ter, porque Deus não colocou espírito no animal, e Deus é espírito, então vai voltar para ele o que é da essência dele. Tá, olha, por quê? Não tem a resposta, eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia. Sim. Aí é aquela história, eu até queria que tivesse, eu gosto tanto de animal, mas eu não vou achar que tem porque eu gosto, é o que está na palavra, gente, entendeu? Tanto eu estava comentando isso ontem lá no grupo de estudo, a gente está com outro tema lá, era maldição, bênção, essas coisas aí. Falei, gente, vamos ler a palavra. Quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, quando ele foi feito rei, o povo andava 6 passos e matava vários animais. Então matar animal, se for para um propósito de Deus, também não é pecado. Nós não devemos judiar. A Bíblia fala sobre isso, que cuidar bem dos animais. Mas falar assim, matei um animal é pecado? Não. O próprio Deus, quando Adão pecou, ele fala que ele fez roupas de peles de animais. Mas como é que você faz a roupa sem matar o animal? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que começar
a entender as verdades da palavra. Não é aquilo que o homem pensa, que o homem... Você já viu tanto que está tendo agora na moda? Vamos salvar a natureza. Ai, vamos não poluir tanto. Cara, isso aqui tudo vai acabar. Nós temos que salvar as pessoas. Tem que salvar as pessoas. Não, Tólia, mas se eu não salvar a natureza vai reagir e vai ser poluído e nós vamos morrer. Cara, nós já estamos mortos nos pecados. Então, se nós vamos morrer poluído, é melhor que a gente morra salvo. É muito simples, pelo que a gente está aprendendo aqui. Então, preocupações têm que existir, mas sempre é prioridade. Vamos procurar pregar o evangelho, as pessoas vão entregar a vida para Jesus. Depois a gente cuida dos animais, cuida da natureza, cuida das plantas. Não vamos trocar a ordem, não. É muito simples, só que o povo criou essas coisas aí, que a natureza, a mãe natureza. Aí tem gente que acredita que a natureza é que criou tudo, coloca a natureza no lugar de Deus, sendo que tudo foi criado por Deus. E vai ser tudo destruído, gente. Apocalipse fala, vai cair fogo, vai destruir tudo, porque vai vir uma nova céu e nova terra. Aí não vai ter mais nada de ruim. Aí vai ser o top dos tópicos. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, ama a palavra. Quem ama a Deus entendeu que só tem um caminho, que é Jesus. Jesus é eterno e prometeu que um dia irá voltar para buscar os que se entregaram ao seu amor, ao amor de Deus, e junto com os salvos reinará, aqui a palavrinha, ó, forever, para sempre. Depois vocês fazem um pix que eu vou começar a dar aula de inglês também. Último item. A aula vai ficar um pouco longa, mas é muito importante a gente fazer com calma, né? Tranquilo. Agora é o final, ó. E aí? Aprendi, entendi. Na cruz, Jesus o salvou e tal. Qual o meu comportamento? Qual a minha relação com Jesus? Como eu devo me comportar quanto a isso? Esse versículo, eu espero que daqui mais umas 2, 3 lições, a hora que aparecer ele, você já fala assim, eu vou falar de cor. Alguém já quer arriscar? Não. João 3,16. É o resumo total de toda a palavra. Quem quiser abrir primeiro aí, pode ler. Eu acho que agora é a... Se não for a Lídia, é a Vanusa. Se não for a Vanusa, é a Lídia. A Lídia. João 3,16. Eu acho que eu já li ele. Não, nós vamos ler isso aí muitas vezes. Esse é o caso. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Minhas Canções, a pastora fez o prefácio e falou, Tauler, você colocou muito João 3,16. Vamos tentar tirar. Eu falei, não, é de propósito. Para mim, esse aí é o versículo-chave. Pode ler, Lídia. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele exercer fé, que é crer, não seja destruído, mas tenha vida eterna. É muito bonito mesmo. Se você parar para qualquer pessoa e falar esse versículo, e não precisa explicar muita coisa, você vai repetir, ó, porque Deus amou o mundo, então amou todo mundo, amou a mim e você e tal. Olha a forma que ele amou, de tal maneira, ele deu o seu filho. Quem que é o filho de Deus? O cara fala, Jesus. Pois é, mas aí, ó, tem um detalhe aqui, ó, para todo que nele crê. Você crê em Jesus? Crê, mas tem a vida eterna. Ô, rapaz, então você vai alcançar a salvação. Isso é evangelho, cara. É muito simples. Ah, tem que levar para minha igreja. Ah, ele tem que ir na missa. Ah, ele tem que fazer o curso. Isso é consequência, isso é depois. Aqui é o segredo da salvação. Romanos 10, 9, também muito famoso, né? Vamos entender lá, vamos lembrar. Esse aí não vou cobrar de vocês, não. Vanus, o seu tá igual que tá na tela, né? Tá. Romanos 15, 5, 4. Sabe o que eu estou fazendo na sexta-feira, quando eu deixo a Letícia na faculdade, eu não vou para minha escola, se eu já falei para eles que sexta eu não vou, eu pego meu violão, eu entro nos cais, nos ciames da vida aqui e canto essa canção aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nos salvar, e todo aquele que nele crê jamais vai perecer, e junto ao Pai para sempre vai viver. Essa é a primeira parte, depois tem outra parte. Só faço isso, falo assim, obrigado, gente, tchau. Tem gente que chora, tem gente que pede para cantar outra. É. Desse jeito. Maravilhoso. Romanos 10, 9. 10, 9. Agora é a Vanusa? É, 10, 9. É. Ao saber
ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu não esqueço. Na semana passada, como a gente não sabia se a Vanusa tinha assistido o vídeo, eu tinha preparado essa lição. E quando eu fui preparar essa parte final, que já estamos chegando no final, eu tive uma revelação que eu nunca tinha tido. E vou passar para vocês agora. Tremendo, maravilhoso. Então esse aqui é o segredo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Bom, boca confessar, tem que falar, ok? Tá claro, tem que falar. Agora, adianta só falar? Porque tem uma continuação. E em teu coração. Então você tem que crer no coração. Então não é só falar, tem que crer, ok? Agora que está o grande segredo. Alguém vai abrir lá em Marcos 5, 2, Marcos 5, versículo 2, o 6 e o 7. Esse texto a gente já leu também no momento, lá na primeira lição. Mas agora nós vamos falar de outra ênfase aí. É do endemoniado. Eu não sei se é de 1 ou de 2, né? Lembra da perspectiva de quem escreveu? Eu acho que esse é de 1 só. Marcos 5, 2. 5, 2. Posso ler? Sim. Pode. E assim que Jesus saiu do barco, um homem sobre o poder de um espírito impuro saiu dentre os túmulos e foi ao seu encontro. Agora o 6. Mas, ao ver Jesus a certa distância, correu e se curvou diante dele. Então gritou em voz alta, bem alta: "O que você quer comigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, jure por Deus que não me atormentará." Aqui é a versão minha que é parecida com a Vanus. Mesmo contexto, mesma ideia da Cíntia, da Lídia. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem, ao encontro um homem possesso de espírito imundo, demoniado. Uhum. Quando de longe viu Jesus, olha que maravilhoso a minha versão. Correu e o adorou. Cara, o demônio adora Jesus. E além disso, ele acredita, exclamando em alta voz: "Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes." Cara, o demônio acredita em Jesus. O demônio conhece Jesus. Agora a Vanusa vai abrir. Não, antes disso eu vou ler o que está na apostila aqui. Então vamos lá. Depois é que nós vamos chegar naquela conclusão maravilhosa. Crer em Jesus Cristo e o confessar como Senhor, que é o que está aqui no Romanos 10, 9, nos garante a salvação. Ponto, está escrito aqui. Só que crer não é acreditar, que nós vemos no texto de Marcos que até os demônios creem, ok? Entretanto, mesmo o adorando, aqui está escrito literal, ele correu e adorou. Então o demônio adora Jesus, cara, isso aqui é maravilhoso demais. Apesar de ele detestar o Jesus, ele adora. Como é que isso é possível? Tem uma lição nossa que vai falar sobre adoração. Adoração é reconhecimento de quem Deus é. Eu posso reconhecer, eu reconheço que ele é maravilhoso e eu sei que ele é maravilhoso. O demônio reconhece o poder dele, mas ele tem raiva de Jesus. Mas ele adora porque ele reconhece. Adoração é isso, reverenciar, saber quem é a figura de Jesus. Então, entretanto, mesmo que o demônio esteja adorando, como literalmente está escrito, ele não confessa que Jesus é o Senhor. Entendeu? Ele não reconhece que ele está errado. Por isso que os demônios vão ser salvos. Isso nos traz uma extraordinária revelação que agora vem nos outros textos, que não tinha colocado na lição e coloquei na semana passada. Vamos lá, Vanusa. Marcos 9, 17, depois pula para o 25 ao 27. Estamos finalizando, viu, gente? Mas agora é um momento crucial e fantástico.
reiterando por que eu escolhi um versículo e depois eu pulei lá para os outros. Porque esse versículo inicial dá o contexto. Vai falar de um pai que tinha um filho endemoniado. E depois vai falar da atuação de Jesus. Então tem uma história nesse meio aí. Depois que vocês forem refazer a lição, vocês leem o texto na íntegra. Achou, Vanusa? Sim, pode ler? Pode. Só o 17 primeiro. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Agora vamos lá para o 25 a 27. Então o espírito mudo é um demônio. Ele estava endemoniado, o menino lá. 25 a 27. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Até o 27, né? Isso. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Não está mais na tela, mas no outro nós vimos que o demônio adorou a Jesus e depois reconheceu que ele era filho do Deus Altíssimo. Ele acreditou e adorou. E aqui o que ele fez? Obedeceu. Só que ele obedeceu com raiva. Ele agitou muito, deixou o cara lá, bateu no chão, o pessoal achou que ele estava morto. Mas ele obedeceu. Lídia, abre para nós lá em Colossenses. Apareceu aqui, o professor colocou. 2, 8 a 10. Dois, 8 a 10. Pode ir? Pode. A Vanusa achou? Sim. Pode. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Porque... Não, agora é o 9, é até o 10, né? É, até o 10. Porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. E vocês adquiriram uma plenitude por meio dele, aquele que é o cabeça de todo governo e autoridade. Lê até o 10? Aham. Então tá. A nossa versão está um pouco melhor, porque no lugar de autoridade está potestade. Então vamos lá. Cuidado que ninguém vos venha enredar, enganar com a sua filosofia. Por isso que está claro que as filosofias do mundo hoje, eu estou vendo isso muito dentro da escola, agora estão colocando filosofia, sociologia, é tudo anticristo. Certeza que eles pregam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Ah, meu avô era assim, eu tenho que ser assim. Meu pai era assim, eu tenho que manter a tradição. Aqui está falando ao contrário. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E tem passagens que falam que Cristo detona as tradições lá dos religiosos. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente, corpo, falando do homem Jesus, toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A sua versão não ficou boa, Lídia, porque falou de autoridade. E aí nós vamos ler aqui lá em Efésios, a Vanusa vai ler, para a gente completar a análise aqui, é o último versículo de hoje. Efésios 6:12. Efésios 16, 17. Efésios é do 6, É Novo Testamento. Novo. É. Carta à igreja de Éfeso. Paulo escreveu. Paulo escreveu a maioria das cartas. Tirando Jesus, né, que é o concurso, Paulo é o cara para mim, viu? O cara que perseguia a igreja, matava os cristãos, depois teve um encontro com Jesus, virou o principal escritor da palavra.
6:12. Outro versículo de hoje. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Lídia, eu acho bacana você comprar uma Bíblia, que essa autoridade aí não ficou bacana, não. Porque potestade é o capeta, ó. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas. O diabo não tem sangue nem carne, ele é espírito. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, que o príncipe desse mundo aqui é o demônio, ele que toma conta, por isso que ele vai ser destruído junto com a terra. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui está linkando as três coisas. Ó, vamos lá. Quem que é potestade? O demônio. Os demônios. Só que está falando aqui, ó, que esse ele aqui é Jesus. Ele é o cabeça de toda potestade. Então é por isso que aqui, ó, quando Jesus manda, o demônio obedece. Porque Jesus é o cabeça, ele é o que controla. Porque tudo que acontece de mal por nós é quando nós damos brecha, pecando, porque nós aprendemos hoje, lemos lá em Isaías, quando nós pecamos, Deus se afasta da gente, então o diabo tem livre permissão para entrar. Mas o demônio adora Jesus, o demônio reconhece que ele é o Filho do Deus Altíssimo e o demônio obedece a Jesus. Então, eu vou ler um texto aqui, quase finalizando. Os demônios obedecem a Jesus porque ele tem autoridade sobre eles. Olha, ele é o cabeça. Ó. Jesus é o cabeça das potestades. Ou seja, Jesus é o Senhor deles. Ué, mas espera aí, então o demônio vai ser salvo. Não, vamos continuar. Ó. Portanto, acreditar, o demônio acredita, e obedecer a Cristo, o demônio também acredita, não é o que determina a condição de salvação, e sim como obedecemos. Olha como que o diabo obedeceu. Agitando muito, saiu deixando se estivesse morto, com raiva, com ira. Essa forma não é a forma que a gente deve servir a Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja fazendo para Deus por obrigação? Eles estão agindo como o demônio age aqui, ó. Infelizmente é isso, ó. Então, se como os demônios nós cremos, adoramos e obedecemos porque somos obrigados, assim como eles, não seremos salvos. Então nós não devemos fazer por obrigação, tem que ser com prazer. Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que na lei medita de dia e de noite, lê a palavra, está em comunhão com Deus, fazer isso que a gente está fazendo. Isso aqui tem que ser o nosso prazer. Confessar Jesus Cristo como Senhor é muito mais que falar. É, antes de tudo, reconhecer que somos pecadores, que somente em Jesus Cristo encontramos o perdão. Eu vou usar essa palavra aqui, perdão, talvez a Lídia não entenda, mas ela vai entender um dia e espero que seja breve. Vanusa, você lembra que um dos primeiros encontros que nós tivemos, depois de 30 anos, eu fiz uma oração e pedi para você repetir? Lá na casa da Leia. Sim. Você e ela repetiram juntos, não foi? Sim. Uhum. Sabe o que teve valor aquela oração? Nada. Por quê? Você repetiu. Eu não estou te julgando a questão do seu coração, mas eu entendo, Vanusa, que você não tinha esse entendimento como você tem hoje para falar aquilo que você falou. Então eu te peço perdão e eu nunca mais vou fazer isso com ninguém. Repete comigo. Essa oração, que é se com a boca confessares, ela tem que ser feita de forma espontânea no momento que você quiser fazer. Isso vale para a Lídia também. Então, hora nenhuma eu vou virar um CC. O que é um CC? Um crente chato. Ah, vocês entenderam. Então agora eu vou repetir aqui, ó. Eu confesso Jesus. Cara, isso é no momento que o Espírito Santo tocar vocês. Você está entendendo, Vanusa? Queira a Deus que agora, e aquele momento, tenha sido o primeiro passo para que você possa viver a plenitude com Deus. E que a Lídia, no momento certo, também tenha a vontade, a alegria. A palavra certa é essa alegria de confessar Jesus com todo o coração e com toda a alma. Nós estamos num processo.
Então você me perdoa, porque aquele dia eu fui sem sabedoria e não faço isso mais com ninguém. Então aqui encontramos o perdão que nos livra da condenação eterna. Aquele que verdadeiramente crê em Jesus, olha o que ele tem que fazer. Confia, se entrega e obedece. Agora o finalzinho que é tremendo. Com alegria e paz no coração. Nada por obrigação. Nada por medo de ser castigado. Nada por medo de ir para o inferno. Não, é pelo prazer de satisfazer aquele Deus que te criou, que te amou e Deus deu o Filho para morrer numa cruz. Conclusões. A salvação é obtida por meio da fé em Jesus Cristo, homem. É uma conclusão geral, né? A gente viu isso na lição passada, na parte passada. E em sua obra redentora, aonde? Na cruz. Está em negrito aqui, depois vocês vão ter acesso à apostila. Segundo item conclusivo. Ter Jesus como Salvador é crer na sua história. Onde que está a história de Jesus? Bíblia inteira. Eu não começo a filtrar. Ah, falou isso aqui, não me agradou, não vou acreditar. Então você não está acreditando em Jesus. Terceiro, ter Jesus como Senhor, né? Confessar, ter Jesus como Senhor é buscar. O segredo está aqui, ó. Com alegria, com satisfação, obedecer a tudo que ele ensinou. E o segredo também está no... Eu estou dando bobeira aqui, eu me empolguei. Tem uns itens aqui, ó. Então vamos lá. Então, Cristo Jesus, homem, que nos salvou na cruz. Acreditar na Bíblia inteira. E toma aqui, ó. Então aqui, ó. Eu destaquei em negrito. Porque a gente não vai conseguir obedecer a tudo, mas o segredo está em buscar, na busca, e sempre com alegria e satisfação. Nunca com sofrimento, com murmuração, com sacrifício. Não, o sacrifício já foi feito na cruz, gente. Agora nós temos que curtir com alegria, ter satisfação, ter prazer no Senhor. E o último, eu fiz até uma música que fala sobre isso. Ó. Jesus só será o seu Salvador se for o seu Senhor. Amém? Amém. Então é isso, muito queridos. Bonito. Muito bonito. Bonito, bacana, maravilhoso e verdadeiro, né, gente? Eu acho que isso aqui é, nossa, é tremendo demais. Então, terminamos a parte da segunda lição, né, com duas partes aí. A próxima, dando um spoilerzinho aqui, nós vamos falar sobre o amor. Mas o amor que está na Bíblia. Vocês vão entender que não é o amor que o mundo está pregando hoje. Mas vamos deixar isso para a próxima semana. Alguma pergunta? Segunda-feira. Aí nós mudamos para segunda. Inclusive vai ser bom, porque na terça, particularmente, da semana que vem, eu tenho uma reunião na escola. Então as meninas que pediram para mudar para terça vão ficar sem aula semana que vem. Oba! Vocês não vão ter esse problema. Muito obrigada, viu? Tá bom. Aí vou mandar a apostila. Se vocês tiverem, tirem um tempinho para ler de novo. Leiam o contexto, leiam versículos antes, versículos depois, entendeu? Peçam a Deus para dar discernimento. E vamos junto aí, gente. Não desanima não. E outra coisa. Vocês já fizeram uma decisão de aprender da palavra. O inimigo não vai se agradar disso. Então pode ser que aconteça circunstâncias. Lembra da Vanusa? A dor que ela teve de repente, passou mal. É tudo o inimigo querendo tirar o foco, gente. Não vamos deixar não, entendeu? Tá não certo. Vamos deixar. Porque ele quer tirar. Ele não quer que a gente esteja aprendendo a verdade, não. Ele quer que a gente continue vivendo as mentiras do mundo e afastando de Deus. E a gente não quer isso. A gente quer viver mais e mais a plenitude da palavra. Amém? Amém. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu sair aqui para ver vocês. Obrigada. Espera aí. Ah, não, vou ver só a Vanusa. A Lídia também não está aqui em câmera, não. Estamos na próxima aí. Segunda-feira estamos juntos. Segunda-feira, em nome de Jesus. Amém? Beijo para vocês. Aí é o Deus.